Bom fim de tarde, pessoas livres. Estamos juntos aqui mais uma vez para a nossa leitura. Antes de mais nada, quero agradecer as novas visualizações, os likes, a devolutiva de vocês, a divulgação, as novas inscrições. Bem-vindas, bem-vindos aqueles que estão chegando. Assim, anunciar que consegui editar meu primeiro livro de poesias, de missivas, né? De aforismos que eu tanto queria. Ontem eu fiz isso, coloquei uma pequena divulgação no short de hoje e vou colocar na descrição desse vídeo de hoje, da leitura do Fahrenheit, o endereço que vocês podem acessar caso queiram adquiri-lo ou possam me ajudar a divulgar. O título dele é Ácidos Alcalicentos 1. O 2 já está a caminho. São poesias ácidas, mas não num sentido de uma acidez corrosiva, mas no sentido de uma acidez alcalina, se é que essa existe. Eu tento explicar isso um pouco na apresentação do livro. Inclusive a apresentação e mais algumas páginas, eu acho que umas 5 ou 6, elas são degustação na página do Clube de Autores, onde o livro foi publicado. Se vocês quiserem dar uma passadinha para conferir as primeiras páginas, estão lá para vocês lerem, tá? Então eu vou deixar o link depois na descrição desse vídeo. Muito bem. No encontro anterior, quando nós lemos a parte, acho que no domingo, no sábado passado, eu terminei de um modo inesperado, porque fiquei muito triste, né, com o falecimento daquela senhora ao se entregar completamente à queima de seus livros, porque a vida para ela não fazia sentido sem a presença dos seus livros. E então foi algo que mexeu muito com a gente. E hoje nós vamos, né, ver como as coisas vão continuar depois desse primeiro episódio de trabalho do Montag, que não foi nem pingo emocionante em relação aos sentimentos que a gente tem pela vida. Mas, de todo modo, deixou a marca para nós de como a leitura, de como os livros, de como o pensamento, ele é importante, ele deve fazer parte da nossa vida, e nós precisamos lutar pela continuidade da sua existência, né? Não só com as palavras, mas às vezes com a própria vida. Continuemos. Nada disseram no percurso de volta ao quartel. Nem sequer trocaram olhares entre si. Montag sentou-se no banco da frente com Beard e Black. Nem mesmo fumaram seus cachimbos. Ficaram sentados, olhando para a frente da grande salamandra, enquanto dobravam uma esquina e seguiam em silêncio. Mestre Ridley, disse, por fim, Montag. O quê? Disse Beard. Ela disse, Mestre Ridley. Ela disse alguma coisa maluca quando chegamos à porta. Ela disse, haja como homem, Mestre Ridley. E sei lá, alguma coisa, não sei o que mais. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra como a graça de Deus, que tenho fé que jamais se apagará, disse Beard. Stoneman olhou de relance para o capitão, e Montag fez o mesmo,
admirado. Beat esfregou o queixo. Um homem chamado Latiner disse isso para um homem chamado Nicholas Ridley, enquanto eram queimados vivos em Oxford por heresia no dia 16 de outubro de 1555. Montag e Stoneman voltaram a olhar para a rua que passava sob as rodas da máquina. Eu conheço muitos desses trechos e passagens, disse Beat. A maioria dos capitães bombeiros precisa conhecer. Eu mesmo às vezes me surpreendo. Atenção, Stoneman! Stoneman freou o caminhão. Droga! Exclamou Beat. Você deixou passar a esquina onde a gente entra para o posto. Quem é? Quem mais seria? Disse Montag, recostando-se à porta que acabara de fechar no escuro. Nós mudamos aqui, né? O Montag já se aproxima de casa. Sua esposa disse por fim: Bem, então acenda a luz. Eu não quero luz. Venha se deitar. Ele a ouviu rolar na cama, impaciente. As molas gemeram. Você está bêbado? Perguntou ela. Portanto, fora a mão que começara aquilo tudo. Senti uma delas, depois a outra, trabalhando para tirarem o casaco e deixá-lo cair ao chão. Ele estendeu as calças em um abismo e as deixou cair para a escuridão. Suas mãos haviam sido infectadas e logo seriam os braços. Podia sentir o veneno subindo pelos pulsos, cotovelos e ombros, e depois o salto de uma espádua para outra, como faísca entre dois polos. Suas mãos estavam sôfregas e seus olhos começaram a ficar famintos, como se tivessem de olhar para algo, qualquer coisa, tudo. Sua mulher disse: O que você está fazendo? Ele parou no espaço, o livro em seus dedos frios e suados. 1 minuto depois, ela disse: Bem, não fique aí plantado no meio do quarto. Ele fez um barulhinho. O quê? Perguntou ela. Mais barulhinhos? Cambaleou em direção à cama e empurrou o livro desajeitadamente para baixo do travesseiro frio. Caiu na cama e sua esposa soltou uma exclamação de surpresa. Ele se deitou longe dela, no outro lado do quarto, numa ilha invernal cercada por um mar vazio. Pareceu-lhe que ela começou a falar com ele sem parar. Ela falava disso e daquilo e eram apenas palavras, como as palavras que ele ouvia certa vez num quarto de criança, na casa de um amigo. Uma criança de 2 anos formando palavras, balbuciando, inventando belas sonoridades. Mas Montag não disse nada, e após um longo momento em que ficou, emitindo apenas aqueles barulhinhos, percebeu que ela andou pelo quarto e se aproximou de sua cama. Parou ao seu lado e baixou a mão para sentir a temperatura de seu rosto. Montag percebeu que a mão de Mildred saíra de seu rosto molhada. Tarde da noite, ele olhou para Mildred. Ela estava acordada. Havia uma minúscula dança melódica no ar. A radioconcha estava novamente enfiada em sua orelha, e ela escutava pessoas distantes em lugares distantes, os olhos arregalados e fixos no abismo negro do teto acima dela. Não havia uma velha anedota sobre a esposa que falava tanto ao telefone que o marido. Desesperado, correu até a loja mais próxima e telefonou para ela para perguntar o que havia para o jantar. Ora, então, por que ele não comprava uma estação transmissora para radioconchas, para conversar tarde da noite com sua mulher,
murmurar, sussurrar, gritar, bradar, berrar. Mas o que ele sussurraria? O que gritaria? O que poderia dizer? E de uma hora para outra ela ficou tão estranha que ele mal acreditou que a conhecesse. Ele estava na casa de outra pessoa, como naquelas outras piadas que se contavam sobre o cavalheiro que volta bêbado para casa, muito tarde da noite, abre a porta errada, entra num quarto errado, deita-se na cama com uma estranha, acorda muito cedo e sai para o trabalho, sem que nenhum dos dois perceba o engano. Mire, sussurrou ele. O quê? Eu não quis assustar você. O que eu quero saber é... O quê? Quando nos conhecemos? E onde? Quando nos conhecemos, como? Perguntou ela. Quer dizer a primeira vez? Ele sabia que ela deveria estar franzindo o senho no escuro. Ele esclareceu. A primeira vez que nos vimos, onde foi e quando? Ora, foi em... Ela parou. Não sei, disse ela. Ele sentiu frio. Você não consegue se lembrar? Faz tanto tempo. Só 10 anos. Só isso, 10 anos. Não fique nervoso, estou tentando pensar. Ela começou a emitir um estranho risinho que foi aumentando e aumentando. Engraçado. Que é engraçado quando uma pessoa não se lembra de onde nem quando conheceu a esposa ou o marido. Ele massageou lentamente os olhos, o senho e a nuca. Colocou as duas mãos sobre os olhos e aplicou ali uma pressão fixa, como se para prender suas lembranças no lugar. De repente, saber onde havia conhecido Mildred era mais importante do que qualquer outra coisa em sua vida. Não tem importância. Ela estava agora em pé, no banheiro, e ele ouviu a água escorrendo e o ruído de deglutição que ela produzia. Não imagino que não, disse ele. Ele tentou contar quantas vezes ela engolia e pensou na visita dos dois homens com o rosto da cor de óxido de zinco, com o cigarro pendurado nos lábios finos e na cobra de olho eletrônico que revirava camada após camada de noite, pedra e água estagnada, e teve vontade de gritar para ela: quantas você tomou esta noite? As pílulas? Quantas você mais tarde, sem saber, tomará? E assim por diante, toda hora. Ou talvez não nesta noite, amanhã à noite. E sem que eu durma hoje à noite, ou amanhã à noite, ou noite alguma, durante muito tempo agora que isso começou. E pensou nela, deitada na cama com os dois técnicos ao lado dela, não curvados de preocupação, mas apenas em pé, empertigados, os braços cruzados. E lembrou-se de ter pensado naquela hora que se ela morresse, de certo ele não choraria, pois seria a morte de uma desconhecida, um rosto da rua, uma foto do jornal, e de repente a ideia lhe fora tão forte que ele começara a chorar. Não pela morte, mas pela ideia de pensar em não chorar diante da morte. Um homem ridículo e vazio junto de uma mulher ridícula e vazia, enquanto a serpente faminta a deixava ainda mais vazia. Como uma pessoa fica tão vazia? Perguntou a si mesmo. Quem esvazia a gente? E aquela flor terrível no outro dia, aquele dente de leão, aquilo havia resumido tudo, não? Que pena. Você não está apaixonado por ninguém. E por que não? Ora, pensando bem, não havia uma parede entre ele e Mildred. Literalmente não apenas uma, mas até agora 3. E muito caras também. E os tios, as tias, os primos, as sobrinhas, os sobrinhos, que viviam nessas paredes, o bando alvoroçado de macacos que não diziam nada, 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 e que falavam muito, muito alto, altíssimo.
ele fora levado a chamá-los de parentes desde o princípio. Como está hoje o tio Louis, Ken e tia Maude. A lembrança mais significativa que ele tinha de Mildred, na verdade, era de uma menininha numa floresta sem árvores. Que esquisito. Ou melhor, uma menininha perdida num platô onde antes houvera árvores. Dava para sentir a memória de suas formas por toda parte. Sentada no centro do living. Living? Que rótulo mais apropriado era esse agora? Fosse qual fosse a hora em que ele entrasse agora, as paredes estavam sempre falando com Mildred. É preciso fazer alguma coisa. Sim, alguma coisa precisa ser feita. Bem, não vamos ficar parados conversando, vamos fazer alguma coisa. Estou com tanta raiva que poderia cuspir. Afinal, o que era aquilo tudo? Mildred não sabia dizer quem estava com raiva de quem. Mildred não sabia de nada. O que eles vão fazer? Ora, disse Mildred, espere aí e veja. Ele havia esperado para ver. Aqui, iniciamos mais esse trecho do Fahrenheit 451, que nos trouxe alguns reconhecimentos. O primeiro deles é que o capitão do Montag conhece perfeitamente bem os livros que queima. Nos pareceu, pelo diálogo que ele teve com o Stoneman e com o Montag, que ele é treinado para conhecer o que queima, os livros. Num outro momento, que foi o último agora, nós vimos que o falecimento da senhora que deu sua vida pelos livros, e o livro que foi carregado, foi levado pelo Montag junto à sua mão, dentro do seu peito, debaixo do seu braço, provocou nele uma vontade de saber o que acontece com a sua vida, de onde está calcado o seu relacionamento com a sua esposa. Quando eles se conheceram, o que fez com que um resolvesse andar com o outro? E por que esse vazio existente entre eles? Por que mesmo deitados na mesma cama, é como se existisse uma parede entre eles? Uma parede intransponível, que embora não existente, não permite com que eles conversem. Chega um momento em que ele cogita ter uma emissora, uma radiotransmissora para conseguir dialogar com a sua esposa. E ele põe esses questionamentos em xeque, junto a ela, mas eles não chegam verdadeiramente a uma saída. Mas uma saída que parece que eles enxergam é que eles precisam fazer alguma coisa. O que poderá ser fazer alguma coisa nesse mundo de vazio? Nesse mundo que, como nós falamos num outro momento, não nos permite falar sobre nada, pensar sobre nada, não nos deixa razões suficientes para construirmos sentenças que dão conta, frases que dão conta, situações que dão conta dos problemas e da nossa existência cotidiana. O que nós podemos fazer? Qual o sentido que nós temos que dar para que isso aconteça, para que esse fazer aconteça? Parece que são as perguntas que transitam nesse momento
entre Mildred e Montag. Então, veremos isso no na nossa próxima leitura, no nosso próximo encontro. Me ajudem com os vossos likes, com a divulgação do canal, com as inscrições. Lembrem-se, vou deixar na descrição desse vídeo o lançamento do livro. Por favor, me ajudem a divulgá-lo. Também fico muito feliz se esse livro começar a fazer parte da leitura cotidiana de vocês, né? Espero que essa leitura seja também proveitosa. E é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Um abraço.